Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus neste dia, na voz do nosso pastor Edson de Oliveira. O título da mensagem desta manhã: como alguém pode morar no céu? E a resposta dessa pergunta, como alguém pode morar no céu, está em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz assim: não por obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, amados ouvintes, a palavra do Senhor Jesus nos diz que somente é pela graça de Deus que podemos ir para o céu. Primeiro, devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Está registrado em Atos 16, 31. E isto é uma promessa. Repetindo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Segundo, amando a Jesus Cristo mais que seus pais, esposo, esposa, filhos e irmãos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor Jesus. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está registrado em Mateus 22, 37. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Está registrado em Lucas 14, versículo 33. Renunciar ao mundo e seus prazeres. Terceiro, negando-se a si mesmo e seguindo ao Senhor Jesus. Se você quer ir para o céu, você deve negar a si mesmo e seguir ao Senhor Jesus. Em seguida, dizia a todos o Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus existe um preço, e esse preço é que a cada dia nós tenhamos que carregar as nossas cruzes. Você está disposto a seguir ao Senhor Jesus? Eu faço essa pergunta nesta manhã. Você está disposto a morrer fisicamente por Senhor Jesus Cristo, se necessário for? São duas perguntas que eu faço nesta manhã para os ouvintes da rádio. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a morrer pelo Senhor Jesus Cristo fisicamente? Se necessário for? O Senhor Jesus diz lá em Mateus 10, versículo 39, quem achar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim,
achará. Ultimamente, temos visto ao vivo, através da televisão, através da internet, muitos cristãos sendo mortos por enforcamento, degorados, fuzilados pelos muçulmanos radicais, que não aceitam os cristãos. Você está disposto a morrer pelo Senhor Jesus? Essa pergunta eu deixo para que você faça uma reflexão e responda. Outra situação, se você quer ir para o céu, permanecer nos ensinos de Jesus e viver para Ele. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim, ou viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você pode dizer essas palavras, porque para mim, ou viver é Cristo, e o morrer é lucro? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, diz o Senhor Jesus, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. É uma afirmação. Está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 12 a 13. Você já imaginou quão importante é a sua salvação? Eu faço nesta manhã esta pergunta para você, meu amado ouvinte. Você já pensou quão importante é a sua salvação? A vida eterna é mais importante do que o dinheiro ou qualquer relação de amizade com pessoas, amigas, ou mesmo a fama, a popularidade, o poder, e ainda que seja ganhar o mundo inteiro. O que adianta você ter pessoas conhecidas, famosas? O que adianta você ter dinheiro no banco, muito dinheiro no banco? O que adianta você ter muita popularidade? O que adianta? E se você não tem a vida eterna? Não se deve trocar a alma por coisas seculares. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, conforme o Senhor Jesus deixou escrito através do seu apóstolo Marcos, capítulo 8, versículo 36. Sua salvação é muito importante em razão de a vida continuar depois da morte física. A nossa vida não termina aqui quando morremos. Existe uma continuidade depois da nossa morte física. Sua fidelidade a Cristo agora ou sua infidelidade? São duas perguntas que eu deixo para você ouvinte. Sua fidelidade a Cristo agora ou sua infidelidade afetará a sua existência eterna? Muitas pessoas têm escolhido passar em prisões, perdidos, sem empregos, sem suas esposas
ou esposos, amigos, famílias, possessões materiais, suas próprias vidas e etc., para conservar a sua salvação. Você está lutando pela eternidade, meu amado. Jesus disse em certa ocasião: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, conforme está escrito em Lucas 13, versículo 24. Mantenha-se puro, apartando-se dos ídolos. A palavra do Senhor Jesus diz em 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Conserva-te a ti mesmo, puro. 1 Timóteo 5, 22. Cuidado com os falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está lá em Mateus 7,15. Não aceite tudo o que se fala no rádio, na TV, que se declara cristão, e até mesmo em alguns púlpitos. Mas ponde tudo à prova, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Retende o que é bom. Não abandone a sua igreja. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, conforme Hebreus 10, capítulo 25 e 26. Os verdadeiros familiares de Jesus minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e observam, conforme está escrito em Lucas 8, 21. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como alguém pode morar no céu? Como já foi dito aqui, vou repetir, só pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez, eu digo, aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Então, meus amados irmãos, Jesus não morreu simplesmente por algumas pessoas. Ele morreu pela humanidade inteira, conforme está em Isaías 53, versículo 6.
Sabemos que Deus elegeu um povo para si antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios 1, capítulo 4 e 5. Não existe, preste bem atenção, não existe eleição e predestinação para as pessoas que abandonam a Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus pagou todas as despesas do pecado. Trouxe para nós o passaporte para a vida eterna. Ele nos reservou uma moradia e uma linda coroa no céu. Nossa oração. Peçamos ao Senhor que nunca permita que nossa fé enfraqueça. Oremos por nossos amigos. Oremos pelos nossos colegas e familiares que ainda não alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Peçamos a Deus estratégias para evangelizá-los. Lembramos-nos de que o comportamento de um verdadeiro cristão falará mais alto que as suas próprias palavras. Perguntará alguém nesta manhã: o que é a salvação? Meu amado ouvinte, a salvação é o maior presente de Deus para os homens por meio de sua graça, conforme Efésios 2, versículo 8. Ele, em seu insondável amor, ofereceu seu Filho unigênito para salvar, por intermédio da fé, os que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A salvação abrange a humanidade inteira, visto que todos nós, em Adão, caímos no pecado. E para isso, precisamos ser resgatados por Cristo Jesus, conforme 1 Coríntios 15, 22. Se nós observarmos também em Romanos 5, versículo 12, diz as seguintes palavras. No versículo 12 do capítulo 5 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas agora nós temos a esperança, conforme está escrito no versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. A graça de Deus, graça universalmente significa favor não merecido. Entendemos graça como sendo o amor de Deus, que Deus revela por meio de Cristo à raça humana, ainda que essa não mereça. Como pecador, todos nós não merecíamos, mas pela sua misericórdia, e conforme está escrito em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados ouvintes, eu quero deixar nesta manhã esta mensagem. E se você, ouvinte,
não aceitou ainda o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia em que você pode estar aceitando a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse 3, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor Jesus bate na porta do teu coração nesta manhã. Não perca essa oportunidade. Também para você, meu amado irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia da salvação. Deixa que o Senhor Jesus entre em seu coração e faça uma morada. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse o Senhor Jesus, para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O ladrão, Satanás, ele não bate, ele arromba a porta dos corações. Mas o Senhor Jesus, nessa manhã, bate na porta do teu coração e pede para fazer uma morada no teu coração. Eu digo para você, meu irmão, não perca essa oportunidade. Fique com o Senhor Jesus nesta manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus falar em teu coração. E que Deus o abençoe a todos vós que têm ouvido a rádio nessa manhã. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.